Boa noite a todos. Estamos só aguardando mais alguns minutos, alguns momentos. Se alguém puder dar um sinal que o som está ok, pode também se manifestar aí no chat. Então tá ok, pessoal. Só aguardando mais alguns momentos, tá? Para a gente iniciar aqui o nosso evento. Quando você falar ok, tá? Eu inicio, né? Uhum. Tudo bem, então? Podemos iniciar? Podemos. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento, uma live, né? Um evento online do IPC, hoje com o tema Influência das Emoções no Cotidiano. E desde já eu convido vocês, aí a turma que está chegando, e pode ser que outras pessoas cheguem também ao longo aí da live, para que fiquem bem à vontade, encaminhem as suas perguntas, as suas experiências relacionadas às suas emoções, tá bom? E aí a gente vai, ao longo aqui da transmissão, fazendo esse feedback, esse bate-papo. Então, fiquem bem à vontade. Eu sou a professora Cirlei Gugel, sou voluntária do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estamos fazendo essa transmissão aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná. Tá? Então, boas-vindas aí a todos aqueles que estão online nos assistindo. Bom, a instituição que eu represento é o IPC, se destaca pela excelência dos eventos, dos cursos, das palestras, né, em todo o Brasil. Se destaca também pela manutenção desse trabalho ao longo de 3 décadas, né, através do sistema de voluntariado. Então, eu sou voluntária dessa instituição, né, e voluntario aqui há 10 anos. Nós temos aí um trabalho bem interessante relacionado à experiência fora do corpo, né, a projeciologia. Então, a instituição se destaca nacionalmente, internacionalmente, principalmente pela pesquisas relacionadas à experiência fora do corpo. Então, nós temos aqui esse livro, que demonstra, né, e também é um marco no lançamento da instituição, que é um diário de experiências fora do corpo, né, o Projeções da Consciência, escrito pelo fundador, propositor da ciência Conscienciologia e Projeciologia, professor Valdo Vieira. E também um tratado sobre essas experiências, né, com técnicas, com tudo que existe sobre essa experiência fora do corpo, a projeciologia. Então, esse é o tratado Projeciologia, né, que também é o foco aqui dos nossos cursos, das nossas experiências, nosso incentivo para que se pesquise esse fenômeno, né, através de uma forma mais didática, científica, fora do misticismo.
Então, esse é o principal aí objeto de pesquisa da instituição. A ideia aqui dessa live não é esgotar o assunto das emoções, essas influências, né, que a gente está exposto todos os dias, mas que a gente possa, então, bater um papo, e eu trouxe aqui algumas ideias, né, que a gente possa contribuir aqui para ajudar nas pesquisas, nas experiências também das pessoas. Só contribuindo tudo bem aí, e assim, à medida que a gente for, né, expondo aqui as ideias, vocês podem intervir, fazer as perguntas, né, como eu já falei, e aí fiquem bem à vontade para isso, ok? Enfim, a instituição IPC, ele se destaca, como eu já falei, e está espalhada por várias cidades do Brasil e também do exterior. Então, para vocês você que está entrando em contato pela primeira vez com essas ideias, você pode acessar o site do IPC, www.ipc.org.br, e também nós temos um canal no YouTube. Tem várias dicas, vários vídeos lá sobre vários assuntos relacionados aí à conscienciologia e também à projeciologia. Mas a conscienciologia, que é o foco aqui nessa grande ciência, em que a projeciologia é uma das especialidades, ela é uma ciência que estuda a consciência. Estudar a consciência não é algo assim tão fácil. Cada pessoa tem uma particularidade, tem uma especificidade, e o mundo íntimo, ele pode ser muito interessante, mas também muito complexo ao mesmo tempo. E isso, o ser humano tem várias formas de demonstrar, de se demonstrar, e uma das formas principais são as suas emoções. E às vezes as emoções é que ditam a forma em que ela se comporta, né, em que ela se relaciona. E quando essas emoções não estão nada equilibradas, podem sim trazer algum prejuízo, né, nesse sentido. Então, nós vamos, daqui a pouco, ampliar um pouquinho mais, né? E tem algo que a gente sempre fala nas nossos eventos. Aquelas pessoas que já são acostumadas sabem como é, que é um princípio, né? O princípio da descrença. Não acredite em nada, nem o que a gente vai falar aqui nessa breve exposição, né? E tem as suas próprias experiências pessoais. Então, o princípio da descrença. Porque o que a gente busca, né, entender e também incentivar é o nosso autoconhecimento, a nossa autopesquisa. E ao usar esse princípio, a gente amplia, né, principalmente a condição de buscar novidades, buscar coisas em que a gente jamais, né, pôde experimentar. Então, ousar. E a partir dessa ousadia, sim, de fato, não acreditar, mas vivenciar, experimentar. A conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, busca alguns mecanismos para ampliar o entendimento do ser humano. E também busca as respostas de questões assim mais filosóficas, em que desde o homem, o ser humano, enquanto entendimento dessa realidade de ser humano, busca entender que né, de onde eu vim, para onde eu vou, quem de fato nós somos. Então, se usa através do entendimento, da ampliação do ser humano, estudar também as potencialidades, as inúmeras potencialidades ainda não desenvolvidas, conhecidas como o parapsiquismo. Ou seja, aquela realidade em que a gente percebe, tem as intuições, aquela certeza íntima de que aquilo realmente está prestes a acontecer, ou aquela intuição de pensar em alguém e aquela pessoa de fato aparece ou liga para você. Então, esse processo energético que liga as nossas relações, né, e contribui aí também para essa influência emocional do ser humano, também é objeto, né, de estudo aqui da conscienciologia. Então, é o processo das bioenergias.
Também estudamos que o ser humano, como ser integral, ele não possui somente um corpo físico, esse corpo que a gente entende como um conjunto de células, órgãos, tecidos, mas ainda outros veículos, e o veículo principal, né, que manifesta as nossas emoções é o conhecido, o veículo conhecido como psicossoma. Então, nós temos aqui nesse tratado algo que a gente pode demonstrar aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Então, nossos veículos de manifestação pode ser entendido como outros 3 veículos, além desse corpo físico. Então, o psicossoma é aquele que se apresenta em outra dimensão, em que a gente pode vivenciar através das projeções conscientes, né? E também perceber todo o nosso processo emocional. As bioenergias, como eu já falei, né, ligam esses veículos e animam esse nosso veículo também físico. Então, por que eu estou trazendo essa questão das energias, das bioenergias? Porque nós somos energias, o nosso corpo é formado, né, 70% de água, o nosso veículo principal, ele é energético. Então, todas essas nossas relações cotidianas, elas, de ambientes e de pessoas, elas acabam se misturando essas energias, né, formadas por todos esses veículos e por tudo aquilo em que a gente é, em que a gente pensa, em que a gente sente, misturada com outras energias de outras pessoas. Então, veja bem se você já encontrou alguém e logo depois de conversar com aquela pessoa que reclamou de ter, nossa, estou com uma dor de cabeça, você também não ficou com aquela dor de cabeça. Ou você acabou de conhecer alguém em que depois você ficou assim, nossa, mas por que eu tô assim me sentindo tão mal? Eu achei aquela pessoa assim tão para baixo, ou ela estava de repente realmente passando por algum estado emocional em que ela, né, isso mexe mais ainda. Então, uma pessoa depressiva, ela realmente deixa um ambiente um pouquinho mais também depressivo, porque aquelas emoções e o pensamento que ela emite acaba sendo sempre naquela linha de que o futuro não tá legal, ela não tá bem, ela não enxerga a saída para aqueles problemas dela, e aquilo, de alguma forma, contagia as próprias energias dela e as energias dos ambientes, e ainda influencia as energias das outras pessoas. Então, esse é um fator bem importante para a gente considerar aí, né, nesses estudos aqui que a gente aprofunda, né, através de tudo que a conscienciologia e a projeciologia vem nos mostrar. E nesse fator cotidiano, né, de perceber, de sentir as energias, existem algumas condições em que a gente percebe nas pessoas. Uma delas é, assim, uma condição de não sentir nada, de não perceber nada, interagem com as pessoas, simplesmente, tô com a dor de cabeça e pronto, tô sentindo mal-estar e pronto, não é? E aquela pessoa que já identifica também, olha, acabei de encontrar uma pessoa que eu percebi nela algo assim tão negativo, nada, né, de bem-estar, e acabei assimilando, mas o que acontece? Ela simplesmente não faz nada com aquilo. E também aquelas pessoas que têm a intuição, sabe o que fazer, faz algo assim para se melhorar as energias e até de uma forma mais prática desassimila daquele processo das energias do outro em que ela acabou, né, de fazer aquela interação. Mas enfim, nós temos aqui uma pergunta do Gabriel, né? Existe alguma técnica para desenvolvimento da inteligência emocional? Eu vou abordar daqui a pouco algumas técnicas, algumas dicas que eu trouxe, mas principalmente assim, o que a gente entende por inteligência emocional? Parece assim que as emoções não são nada inteligentes da gente ser sentidas. Eu acabei de falar aqui de um veículo de manifestação, que é aquele em que a gente principalmente usa
num período projetivo em que a gente vivencia no extrafísico algumas situações, então essa é uma condição que a gente, quando se projeta, né, a gente experimenta mais esse veículo, que é o chamado veículo das manifestações. E nós somos, então, e ainda temos esse veículo porque é necessário ter esse veículo. Então, as emoções, elas são necessárias ao ser humano. O que acontece? Desde pequeno, né, devido ao ambiente, ao processo de educação que a gente é moldado conforme aquela educação em que é passada para a gente, seja na escola, seja em casa. E aí, o que mais a gente observa? Essa falta de habilidade dos pais, né, e dos adultos em geral, de lidar com as próprias emoções. Então, menino não pode chorar, ou menino cala a boca, porque não é hora de chorar, ou não fica muito alegre não, porque isso não faz bem, não é legal. Então, a gente aprende, na verdade, a reprimir essas emoções. As emoções básicas, a tristeza, a alegria, a raiva, não é? O medo, são emoções normais e a gente precisa, é do ser humano senti-las. Agora, o que é quando a gente não usa esse processo da inteligência emocional? Quando, enfim, a gente não se reeduca nesse processo das inteligências, e às vezes a gente carrega vidas, anos, décadas, algo em que ficou mal parado, ou ali na infância, ou com alguém, ou alguma situação. Por quê? Porque a gente, enquanto ser humano, temos o processo da memória. E a emoção, ela está muito ligado às nossas questões de lembranças e de memórias. Então, vejam bem, se a gente buscar na nossa memória fatos, momentos que mais marcaram e de vez em quando ainda revisitam a gente acaba tendo essa tendência de buscar algo que marcou pela emoção, ou seja, emoção positiva, ou seja, pela emoção negativa. E, assim, em algumas questões por exemplo, da ansiedade, do estresse pós-trauma, por exemplo, o que marca mais ali, algo que pode ter acontecido ali há décadas, e aquela emoção é vivenciada como se tivesse acabado de acontecer naquele momento, exatamente essa questão da memória. Então, vejam bem como a nossa memória marca, né, e está ligado a esse processo de educação. E aí, como mudar tudo isso, usar esse processo, então, mais, né, inteligível para regular essas emoções? É ressignificar, dar significados diferentes para todas essas vivências que, né, marcaram a nossa vida de forma negativa, de forma que ainda nos traz algum prejuízo. E assim, se vacinar para, então, encaminhar e regular de qualquer forma essas emoções que são naturais do ser humano. Alegria é muito importante a gente sentir. Tristeza, gente, é natural sentir tristeza. O medo é algo em que ainda está em desenvolvimento, né? Nós, enquanto seres humanos, nesse processo evolutivo, ainda estamos, né, em franco desenvolvimento. E o que acontece? O ser humano evoluiu, se desenvolve ainda à base de muito medo, à base de muita ansiedade. Então, desde ali da época, né, da era dos primatas, os primeiros Homo sapiens, o processo de preservação e de continuidade da espécie foi a base de muito medo e de muita ansiedade, porque se ele não tivesse aquela atenção plena, ou vinha alguém ou algo, algum animal, né, e o destruía, ou ele não poderia proteger ali o clã dele. Só que, né, o nosso cotidiano, não existem esses perigos, mas, enfim, nós herdamos, né, geneticamente essas emoções, algo em que pode ser que nada aconteça, mas o simples fato de, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho um relacionamento novo, eu tenho algo a enfrentar,
pode desencadear sérias emoções. Então, quando desregula, né, essas emoções e leva para um medo intenso, que paralisa a pessoa, e aí já começa a trazer alguns prejuízos comportamentais, isso, né, vai trazendo esse prejuízo. É hora de trabalhar e regular essas emoções. E, principalmente, inteligência emocional é sinônimo de autoconhecimento. Se autoconhecer. Verificar onde estão os gaps, né, em que a pessoa se paralisa ou não avança naquilo em que ela está, né, ainda se entendendo a ser superada. Então, é preciso autoconhecimento, e isso também é uma das bases da conscienciologia, e que a gente pode, em todos os nossos cursos, a gente sempre volta, e também é uma das questões que eu mais trouxe aqui para a gente ampliar isso. Tudo ok? Mais alguma pergunta? Então, para aqueles que estão entrando agora, tá? Sejam bem-vindos e encaminhem as suas questões, as suas perguntas aí para a gente também interagir e fazer esse bate-papo. Bem, eu estava falando, né, sobre o processo do autoconhecimento. E em se conhecer, uma das bases principais é a gente entender como é que funciona o nosso processamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Tá bom? Porque isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei, o processo bioenergético das nossas energias. Então, aquela pessoa que a gente identifica que, nossa, que pessoa mais negativa, né, e fiquei mal, e aquela pessoa que eu identifico, que pessoa mais positiva, legal de estar, que companhia bacana, nada mais é que uma leitura energética que se faz daquela pessoa. Então, cada ser humano tem o seu processo bioenergético, que a gente considera um cartão de visitas. Então, aí eu lanço uma pergunta: qual o seu cartão de visita? Qual o seu nível de pensamento homeostático que você emite sobre você, sobre as pessoas, sobre as coisas, né? Qual o nível de emoção que esses pensamentos emitem? E qual o nível de comportamento e de energia você manifesta, né, no seu cotidiano, nos lugares em que você vai? Porque isso vai nos ligar muito da forma em que a gente lida no cotidiano, né, com as pessoas e com a gente mesmo. E essas influências, elas estão muito ligadas exatamente com como eu entendo, ou seja, como eu assimilo as energias do outro. Como eu assimilo, como eu entendo o meu processo íntimo também, né? E, às vezes, esse jeito de entender, de assimilar, pode ter algum processamento equivocado, em que nos leva a pensamentos, sentimentos e energias, né? Ou pensenes, chamados pensenes, totalmente distorcidos e irracionais. Vamos dar um exemplo assim: estou vendo aquela pessoa que eu conheço, está do outro lado da rua, ela atravessa, mas não me cumprimenta. Então, pode ser que eu imite um pensamento: nossa, mas que pessoa mais, né, mal educada, ou ainda, que pessoa que, nossa, será que eu cometi alguma coisa e não estou sabendo? Então, tem duas condições: um pensamento em relação a outra pessoa e um pensamento a si, né, de si mesmo, em que, de alguma forma, ela se condena, né, de não, alguma coisa eu fiz de errado, eu não sou digno da amizade daquela pessoa, mas enfim, o fato é que aquela pessoa estava distraída com alguma coisa e nem percebeu aquela outra pessoa que conhecia. Então, vejam como os nossos pensamentos podem gerar algumas distorções, né, completamente fora da realidade. Fora da realidade. E isso pode ser que tragam, então, né, caraminholas na cabeça. Puxa, mas a pessoa não gosta de mim. Puxa, mas como eu sou assim inadequado, entende? E isso vai
permeando as nossas energias, as nossas emoções, e também pode ser que ainda, né, se manifeste algum comportamento relacionado a todo esse processamento pensênico completamente equivocado. Então, isso vai trazendo, de alguma forma, intoxicação nessas relações, nesses entendimentos, não é? E o que é muito importante a gente entender essa influência nessas nossas emoções? Porque se a gente intoxica e fica remoendo aquilo que aconteceu, pode ser ainda que gere outras consequências, né, no processo mesmo de doenças ou mini-doenças. A gente percebe muito isso nessas interações. Tem o fator que pessoas que lidam com muita gente, públicos, né, e principalmente da área da saúde, ficam assim nessa estafa, né, o chamado burnout, que é aquela estafa que você não sabe de onde vem, mas sabe que foi daquele grande encontro com aquele público que ela atendeu. E na saúde, por quê? Vamos ver, no hospital só tem pessoas que estão realmente ali debilitadas, precisam de uma recuperação, né? E aí o ambiente já fica um pouquinho mesmo ali de doença e recuperação. Então, a pessoa que não consegue desassimilar daquilo, pode ser, sim, que se intoxique daquele ambiente. Ok. Como é que a gente faz isso? Existem algumas técnicas, algumas manobras e algumas formas da gente se desintoxicar. Então, vamos lá. Inconscientemente, veja bem, a gente já faz isso, né? De alguma forma, a gente faz isso. Pensa bem, quando você está muito cansado, qual atividade que você busca que mais te dá prazer? Isso é uma forma de desintoxicar. Quando você pensa em férias, qual lugar que você pensa primeiro em ir? Tenho certeza que é um lugar onde tenha água, tenha mato, em que você possa colocar os pés no chão. Então, as energias puras da natureza é o que o ser humano busca inconscientemente para renovar suas próprias energias. E a gente também busca estudar esse processo bioenergético, né? Dessas trocas energéticas. Então, a gente assimila da natureza uma energia limpa, a gente faz todo esse processamento, né? Através dos nossos pensamentos, sentimentos, energias, e também através dos nossos comportamentos. E a gente devolve para o ambiente com essa informação, com a nossa informação, com o nosso cartão de visita. Então, veja bem que quando a gente se equilibra, desintoxica, a gente está mais, né, recarregado para enfrentar o dia a dia, enfrentar aí todas essas atribulações do nosso cotidiano, não é? E tem algumas coisas, alguns detalhes também que vão influenciando aí essas nossas emoções, né? Por exemplo, essa aceleração da informação, em que se eu não tiver aquela informação na palma da mão, naquele momento, parece que a gente já se sente assim desatualizado, ultrapassado, né? E isso vai gerando cada vez mais dependência da tecnologia. Então, existe aí até um estudo, né, da área da psicologia, que é chamada nomofobia. Que é isso? É um medo de ficar sem o seu aparelho celular. Então, se a bateria acaba, isso traz já essa ansiedade, esse transtorno. Se você quer falar com alguém, aquela pessoa não te retorna naquele minuto, já traz um transtorno. E por aí vai, né? E isso vai influenciando cada vez mais o nosso comportamento. E também, né, e até novas doenças. Então, tem os chamadas tendinites, né, por causa desse movimento contínuo do celular, inclusive. Então, isso são pequenas fontes aí, né, de influências.
O estresse, né, dessa vida cotidiana, então a gente tudo tem que, né, o nosso pensamento mais imperativo e aquilo que a gente coloca para a gente mesmo, né, como uma decisão íntima, que às vezes não tem que nada, você pode ter simplesmente ficar mais tranquilo no seu dia a dia, mas enfim, essas autoimposições geram mais estresse, então eu tenho que trabalhar. Claro, a gente tem que trabalhar, mas ainda assim, né, no final do dia eu tenho que estar equilibrado, porque ainda tem outro turno, às vezes tem mais trabalho dentro de casa, tem trabalho do trabalho que eu levei para trabalhar em casa, e isso vai cada vez mais, né, influenciando no nosso bem-estar. Influencia também no sono. Eu estava falando agora, né, da tecnologia. Então, o ideal é a gente organizar cada vez mais o nosso sono, porque a influência tecnológica dos satélites que giram em torno da Terra, né, principalmente aqui na América, aqui do Brasil, é muito grande. Então, se a gente não tiver uma boa higiene para o nosso sono tranquilo, do tipo um blackout no quarto, né, nada de luminosidade, o wireless bem longe. E aí, o que acontece? Cada vez mais as pessoas usam o despertador, o celular como despertador, acessam o celular a qualquer hora da noite, a luminosidade, essa luz mais azul que vem das telas do computador, do celular também influenciam na produção do hormônio, né, que é a melatonina, que é um hormônio fundamental para que a gente possa render mais, né, produtivamente no outro dia. E tudo isso vai gerando essa descompensação somática energética. Irritabilidade também é algo em que se vê que tudo isso vai encadeando, né? Uma coisa vai encadeando a outra e cada vez mais nenhuma pessoa tá mais tranquila com a outra, entende a outra, né? E aí vai gerando estresse, irritabilidade. Então, se alguém se atrasa, se alguém fecha, ultrapassa equivocadamente o trânsito, isso já traz irritação e por aí vai, né? Às vezes a forma como a outra pessoa fala ou a outra pessoa lida com as suas próprias emoções, isso também traz irritação, irritabilidade. E isso aí vai permeando aí, né, a questão do bem-estar e a gente observa que as pessoas estão cada vez mais nervosas umas com as outras, né, e um processo bem interessante que a irritação, né, provoca na gente mesmo, né, é a alergia. Então, eu observo bastante as pessoas em que tem esse processo alérgico, como é que é esse temperamento e como é que ela lida com as outras pessoas e com as situações, como é que ela interpreta essas situações, né? Então, a alergia é uma espécie de irritabilidade, só que ela é a irritabilidade que está se manifestando já ali no corpo, né? A pessoa já somatiza aquilo também. É. E aí tem algo também que está muito comum, que é uma questão assim das pessoas não saberem se colocar frente às situações, que é o chamado também da fobia social ou ansiedade social. Então, cada vez mais, se a pessoa tem algo a encarar em que vai exigir um pouquinho mais da performance dela, aquilo também já gera uma fonte de estresse, de irritação e uma preocupação excessiva, né, sem mesmo ter acontecido. Então, prova, relacionamentos, entrevistas de emprego, aula que a pessoa vai dar. Às vezes ela antecipa, né, aquilo de uma forma tão exageradamente que aí pode ser, então, que vá trazendo prejuízo na própria performance dela. E por que é uma coisa bem séria isso? Porque isso, as pessoas estão ficando cada vez mais com baixa habilidade social. Não sabem conversar, não sabem lidar com as frustrações, né? E vai acarretando também
essa reclusão, esse retraimento, essa coisa de ficar mais na dela, na sua, para não gerar nenhum tipo de problema para ela mesma, né? E aí, quanto mais ela faz isso, mais baixa de habilidade social ela vai ter, e aí mais vai retroalimentar, né, tudo isso aí. Enfim, tudo bem por aí? Alguma questão, alguma pergunta? Tudo certo? Mais uma vez, fique à vontade, né? Busquem aí qualquer coisa que eu esteja falando aí para a gente interagir, tá bom? A gente, então, observa, já dei vários detalhes aqui para vocês, que aí vai acontecendo essas oscilações, né, emocionais, essas oscilações na nossa manifestação, devido a essa carga, essa cobrança externa, ou às vezes interna mesmo, né? E aí, como é que a gente pode começar a amenizar, né? Começar a superar tudo isso? Uma dica assim que eu dou é a gente observar como é que a gente lida com a gente mesmo na questão da nossa autoestima. Não é? A autoestima é algo assim que se a gente tem aqueles pensamentos assim mais que a gente eu não tô legal, eu não sou digno às vezes da amizade de alguém, algo que, né, que nos limite. Isso pode gerar uma certa baixa e uma carga e influenciar na baixa autoestima. Então, a maior força da pessoa, a maior força presencial vem principalmente dessa autoconfiança, né? Desse processo em que ela pode né, se gostar mais, né? Falando assim, bem claro, gostar mesmo, né? Verificar que ela tem valor enquanto pessoa. Existem duas formas de afirmações, né, de autoafirmações que a gente pode explorar em relação a isso. Uma delas é assim, sobre as crenças que ela emite sobre ela mesma, né, referente a quem ela é. E a outras crenças referentes às coisas, né, que ela quer fazer na vida. E esse processamento, né, do que ela pensa, do que ela quer fazer na vida, ela às vezes traz isso permeado dessa situação de inadequação ou de incapacidade, né, ou ainda dessa hipersensibilidade à rejeição. E aí ela acaba vendo os outros como os juízes implacáveis, críticos, né? E não consegue se ajustar. Então a ideia aqui é trazer mesmo para aquela coisa de se auto-pesquisar, se auto-rever, trazer as evidências para que aquele pensamento esteja definitivamente certo e correto. Então, eliminar essas pequenas frases, né, do tipo, não sou capaz, ninguém vai gostar de mim, todo nível de pensamento que mina a sua força presencial e a tua também autoestima. Então, substituir por frases que são frases de efeito e às vezes a gente não está acostumado a pensar e nem a falar para a gente mesmo, do tipo, eu me sinto bem do jeito que eu sou. Reconhecer, às vezes, até os pontos fracos, né? Investir na superação desses pontos fracos, mas tendo mapeado e reconhecendo de fato. Dizer para si mesmo, eu sou amável e também sou capaz de amar. Sou uma pessoa importante, sou uma pessoa de valor. Não quero, não preciso provar nada a ninguém. Meus sentimentos, os desejos são importantes. Então, entender que essa autoconfiança, ela precisa ser incentivada, né, e desenvolvida, ela pode ser desenvolvida simplesmente modificando aqueles pensamentos, né, que são contrapensênios, né, sobre você mesmo. E aí tem essas novas possibilidades de autoconhecimento, tá? E é isso que a gente sempre busca, entendendo que somos seres em evolução, estamos em evolução, temos muito a aprender. Então, alinhar essa vida
a essas conquistas e a essas metas que a gente quer atingir ainda nessa vida. Porque se a gente for pensar, é muito breve, é muito rápido, não é? E às vezes, alguns momentos de felicidades, nessa sensação de estar fazendo algo no trabalho ou voltado à família, pode dar essa sensação de falsa completude. Mas, às vezes, né, será que é só isso mesmo? É o pensamento que sempre vem, né, quando algo está tudo totalmente bem. E, assim, eu sempre dou a dica de, se está tudo bem, tem algo que não está bem. Porque quando a gente busca se melhorar, a gente busca promover, sim, algum ruído dentro da gente, esse incômodo, mas de uma forma positiva, para que a gente possa, então, alinhar aquilo que a gente entende como programação existencial, em que se eu dessomasse, né, ou se eu morresse hoje, eu estaria bem, estaria tranquilo. Então, alinhar esses objetivos, os grandes objetivos na vida, para nos trazer mais equilíbrio emocional, mais tranquilidade, de que sim, estamos na linha certa, estamos percorrendo o caminho em que a gente mesmo, né, vai se sentir mais completo no final dessa vida. Ok? Tudo bem aí? Então, ok. A gente vai seguindo aqui. Bom, falando ainda mais sobre esse nosso processo de autoconhecimento e sempre avaliar, né, porque esse nosso conteúdo cognitivo, né, e também energético, a gente tem acesso, porque a gente sabe o dia que a gente está bem, o dia que a gente está mal. Então, é um conteúdo que a gente tem acesso. E essas informações, elas estão aí para nos ajudar. Então, o conteúdo do nosso pensamento, o conteúdo dos nossos comportamentos, qual que é o saldo de tudo isso, né? E verificar de que forma a gente pode alinhar sempre para que as nossas condutas estejam mais equilibradas possíveis. E se questionar, né? A busca do conhecimento, do autoconhecimento, é trilhada por altos questionamentos. Então, perguntar, por que eu estou pensando assim, dessa forma? Será que esse pensamento ele está mais permeado pela moldura, né, ou modulação do outro, né, ou do meio em que eu fui inserido, fui criado, ou realmente ele é baseado nas minhas convicções? E trazer sempre os fatos, né, as evidências, para que a gente possa comprovar que aquele pensamento tá bacana, aqueles meus pensenes estão nessa linha mais, né, de equilíbrio, tá? E verificar também se essas sensações que a gente percebe, nessas emoções, estão ligadas realmente ao meu temperamento ou ao temperamento de outras pessoas, outras consciências, não é? Observar se nos ambientes em que você se manifesta também, qual é o saldo da sua contribuição, né? Energética mesmo. Você contribui para que aquele ambiente fique mais homeostático, mais tranquilo, através das suas energias, dos seus pensamentos, ou você ainda contribui para que aquele ambiente continue do mesmo jeito que está? Então, isso, quando a gente entende, traz uma certa responsabilidade, porque se eu posso melhorar, né, a gente sempre fala assim, como aquela pessoa poderia mudar um pouco, melhorar, mas se aquela outra pessoa for eu, né, eu posso mudar o outro. E através do nosso, né, dessa nossa condição de melhoramento, né, de estar mais equilibrado, a gente consegue também equilibrar o outro, através dos nossos exemplos, das nossas posturas, né, dos nossos entendimentos aí do que é a nossa limitação e também a limitação do outro. Então, ao a gente entender, puxa vida,
eu sou responsável, a gente pode entender também que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente percebe. Então, e quer pra gente. Então, eu posso promover, sim, estados mais equilibrados, mais tranquilos. Eu posso, sim, estar super tranquilo, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou com medo, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Ok? Como eu já falei, quando esses sentimentos estão desregulados, aí sim a gente pode verificar que algo está errado. E com certeza precisa também de alguma ajuda, às vezes até de terceiro, quando a gente não consegue regular isso sozinho, não é? Sim, tudo isso que a gente abordou aqui tem a ver, sim, com esse nosso equilíbrio, né, das nossas emoções e de todos esses nossos veículos. Quando a gente emite alguma emoção e aquilo a gente verifica que traz algum prejuízo para a gente tem essa responsabilidade de se auto, né, regular e modificar essa emoção, trabalhar ela. Então, se uma pessoa exacerba o medo, a gente precisa trabalhar isso, precisa verificar. Tem questões que vão para, né, para patologia mesmo. E ficar mais atento para também não se contaminar com o medo dos outros, não é? Mais alguma questão aí? Não, não é? Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui para gente verificar. Ainda falta aí 15 minutos, né? Enfim, a nossa inteligência emocional, né? Nosso beabá para as nossas emoções. É importante, sim, começar, principalmente, com esse questionamento dos nossos pensamentos, que acaba sendo uma habilidade, não é? Pensar sobre o pensamento. E essa relação toda das emoções com os nossos pensamentos, com as nossas energias, isso é o fator principal que eu gostaria, né, de passar para vocês nessa live. E verificar sempre essa postura de trazer para a evidência. Às vezes, esses nossos pensamentos pregam peças na gente porque já estão permeados, estão muito acostumados. E a gente modifica eles, primeiro evidenciando, e depois também refletindo, à base de muita reflexão. Por isso é importante a gente se conhecer, se mapear, verificar os nossos limites, verificar quais são as nossas qualidades, as nossas melhores qualidades. Também verificar quais são os nossos pontos fracos, onde a gente precisa, né, ajustar aquilo. Então, tudo isso precisa ser ajustado exatamente para a gente não ocorrer nos equívocos desses nossos pensamentos, né? E de repente, isso nos trazer algum prejuízo. Outra questão mesmo é aquela habilidade de afirmação, ter sempre pensamentos ou frases, né, que a gente possa ter essa substituição, não é? E fazer sempre esse cotejo e substituir. Tem uma questão também, é que quando a pessoa está com a emoção à flor da pele, não é? A gente verifica, estou muito irritada com a emoção à flor da pele. Uma das questões é assim, a pessoa que vive à base de muita ansiedade no seu dia a dia, ela acaba emitindo no seu organismo a adrenalina. E pode ser ainda que ela vivencie cada vez mais o efeito da adrenalina no seu organismo. E aí ela também promove algo que é a preocupação excessiva sobre as coisas. Então, a dica é fazer a quebra dessa adrenalina, né? Quebrar o hábito dessa adrenalina, procurando, sim, alguns meios para se pacificar. Então, às vezes eu pergunto, tá, o que você faz que te deixa assim
super bem. Né? Algo que você faz todo dia que você fica bem, que você fizesse, você ficaria horas fazendo aquilo. E às vezes a pessoa não sabe porque não tem. Entende? Então, às vezes, um livro ou algo assim em que ela possa, uma habilidade manual, ou algo que ela possa assistir outras pessoas, isso vai trazendo modificações no seu comportamento, né? E às vezes naquela falha ali do teu temperamento que você precisa ainda corrigir, e vai te ajudando, né, a fazer esse equilíbrio e quebra da adrenalina, porque a adrenalina se alimenta de adrenalina. Então, preocupação excessiva, irritabilidade, ansiedade, isso aí vai deixando a pessoa, né, cada vez mais retroalimentada com essas emoções. Aqui a nossa amiga Sherida comenta: exercitar a empatia é um caminho para melhorar a interação e o autocontrole. E isso realmente é muito sério. Primeiro, aquilo que eu falei, a nossa autoempatia, sabe? A gente gostar da gente mesmo e ser mais, sabe, harmonioso com a gente mesmo. Para, enfim, estar melhor para o outro, olhar para o outro com esse interesse mais genuíno de estar no lugar dele. E isso também é um outro caminho, uma outra, né, dica bem interessante, porque se eu faço isso, começo a experimentar essa situação, a gente amplia cada vez mais essa forma de ser mais assistencial, né, que afinal, a gente não está aqui simplesmente para pensar somente na gente, mas se melhorar, sim, é importante para melhorar o outro, melhorar o próximo. E se a gente já taxa o outro, nossa, esse aqui tá muito chato, esse aqui tá muito assediado, né? Às vezes a gente ouve muito e não faz essa empatia, né, para assistir. Então, às vezes a gente se bloqueia nessa interação e não, em algum momento, né, pode ser que isso até nos traga, puxa vida, mas aquela pessoa é uma pessoa tão legal, e por que não me dei a oportunidade de ter a amizade dela por mais tempo, né? E ter momentos mais felizes, mais tranquilos. Então é bem, bem importante, sim. Ok, tudo bem? Outras dicas também, tá? Isso é importante. Procurar algo, né? Como eu estava falando, para que você use o seu tempo de forma mais eficiente. Então, pessoas que acham que o dia não rendeu, não fez nada naquele dia, e né, não teve nada de produtivo, e acaba aquele dia com a sensação, nossa, não fiz nada, estou cansado, estou estafado. É importante observar o que está drenando a energia dele, né? Se tem alguma emoção, se tem algo no ambiente que ele trabalha, se tem algo com ele, com insatisfação pessoal, né, naquilo que ele realiza. Então, é importante também ter esse processo bem mapeado aí para usar de forma mais otimizada o tempo que é cada vez mais acelerado, mais essa sensação de que não fez nada, né, e que vai perdendo também aí esse aproveitamento mais otimizado do tempo. Então, será que o tempo está sendo dedicado a coisas, né, que dispersam ele, e a aceleração cotidiana, que é essa influência mais séria que a gente tem nas nossas emoções, não é? Às vezes nos tiram toda a atenção. E exatamente vem essa sensação de a gente, né, estar não fazendo nada também. Tem alguma pergunta aí? Não? Tranquilo? Tá bom. Eu havia falado da questão das preocupações, né? Tem gente que já vivencia esse certo nível de ansiedade, né? E vive se preocupando ou com outras pessoas ou com as coisas que tem para fazer. Às vezes é uma festa que vai acontecer daqui a um mês, mas ela já está se preocupando em relação, antecipando tudo aquilo para o momento, né, atual. E aí, tá, mas como é que eu posso
parar de acordar no meio da noite e parar de pensar aquilo. Então, tem uma dica bem legal que é assim, observa o que você está pensando naquele momento em relação àquela preocupação e anota no papel, anota num caderno. E observa ao anotar aquela preocupação se aquela solução pode ser, aquela preocupação pode ser solucionada no dia anterior ou em algum momento. O que acontece? O nosso cérebro entende que está sendo armazenada aquela preocupação e isso pode trazer um efeito mais tranquilizador, entende? E aquele momento, então, observa se não vai tranquilizar ali aquela preocupação. Então, anotar ela e procurar resolver através de algumas dicas mesmo ali do que você pode trazer mais de evidente, né, para solucionar aquele problema. Às vezes as pessoas acordam e não conseguem mais dormir e pegar no sono. Tem uma dica bem bacana que é assim, a gente procurar fazer uma contagem regressiva. Não é aquela contagem de contar carneirinho, não, mas enfim, uma contagem regressiva, que é contar de trás para frente. Uma outra dica é uma técnica projetiva para esse momento, porque também, ao a gente praticar, a gente observa que o nosso cérebro vai estar todo focado naquela técnica. Então, ok. Onde que eu acho essas técnicas? Olha, eu já falei que nós temos aí no nosso site, né, vários caminhos aí que podem nos levar a algum centro educacional que pode ter algum curso, os cursos que a gente tem, né, sobre a projeção consciente, que é também a base desse nosso tratado de projeciologia. Nós também temos outros tratados escritos pelo professor Valdo Vieira, mas o curso principal que aborda a projeção consciente, que também é a dica aqui principal e também já a gente encaminhando para o encerramento, que é a gente ter essa lucidez extrafísica, ou seja, a gente ampliar, né, nesse nosso corpo físico e ter outras experiências, e isso ajuda muito a gente a eliminar o medo, porque a gente vai estar exercitando e vivenciando experiências com o nosso corpo das emoções, né, entendendo e conhecendo as possibilidades, né, do que é esse corpo das emoções. Então, a técnica projetiva. Esse nosso tratado, ele também tem online, você pode baixar ele, lá no nosso site tem como procurar ele está lá disponível para fazer o download, tem várias técnicas lá. E aí, né, fica a dica aí para a gente procurar e estudar um pouquinho mais sobre o que é a projeção consciente. Nos centros educacionais de autopesquisa, nós temos vários cursos, né, e o curso principal, que é o curso integrado de projeciologia, que também aborda várias técnicas, né, para a gente poder primeiro superar os nossos medos, entender mais sobre a gente mesmo, entender que o ser humano ele tem outras potencialidades e elas sim podem ser alcançadas, desenvolvidas, né, para o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. E aí, então, para aquelas pessoas que estão à distância e gostaria de fazer um curso com a gente, né, principalmente relacionado à projeção consciente, eu tenho uma dica aqui, que é um curso de projeciologia à distância. Nós teremos o próximo curso em fevereiro de 2019. Ele vai iniciar 3 de fevereiro, vai até o dia 17 de março. Então, ele é um curso em que nós temos a plataforma, várias aulas e também alguns encontros síncronos presenciais para que os alunos tirem as dúvidas. Então, é bem prático esse curso e ajuda bastante a gente entender todo esse processo de sair do corpo com mais lucidez, né, e ter o máximo de aproveitamento em relação a isso. E também nós teremos um curso em março, 23 de março, em que a gente pode ampliar ainda mais sobre esse processo das emoções no nosso cotidiano, que é um curso livre. Ele se chama Autossuperação da Ansiedade, que é um curso baseado
nas minhas vivências, tá? Em que eu trago também várias dicas para superar a ansiedade, dicas práticas que a gente pode colocar mesmo assim no cotidiano para a gente superar todos esses processos que a ansiedade envolve. Então, ele vai acontecer dia 23 de março. E a nossa próxima live, ela ocorre dia 21. Qual que é o tema? A gente tá decidindo aí. Ah, tá bom. O tema vai ser surpresa, mas enfim, desde já fica o convite para que vocês nos acompanhem aí na próxima transmissão online, ao vivo, na live que vai acontecer no dia 21 de novembro. Tá ok? Então eu agradeço e até a próxima.